No nosso bloco de entrevista de hoje, estamos contando com a presença do senhor Pedro Carvalho, advogado e também presidente da ABB. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Rodrigo Bamires. É uma satisfação contar aqui com a sua presença, um amigo que realmente faz frente aqui ao judiciário e também a um clube que eu admiro muito, que para mim é uma referência aqui na capital, que vem a ser o ABB. Mas, meu amigo Pedro, hoje eu gostaria que você nos ajudasse aqui com algumas informações ao empresário e ao colaborador das empresas. Quais são os direitos do trabalhador? É uma pergunta muito ampla, porque hoje o direito do trabalhador ele está garantido, primeiro, pela Constituição Federal, que trouxe os direitos sociais, e tem a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que consolidou todas as normas que tinham. E essa consolidação das leis do trabalho hoje possui mais de 900 artigos e conta com mais de 70 anos. Além delas, existem outras normas esparsas que regulamentam todo o direito do trabalhador. Então, é todo um arcabouço jurídico muito grande, mas são inúmeros os direitos e também deveres do trabalhador. Você tocou num ponto e eu quero aproveitar a presença do amigo aqui. E se você deseja interagir conosco, é muito simples, tá? Anote aí, por gentileza, o nosso e-mail. É perfilempresarial.br@gmail.com. Qualquer dúvida, manda a pergunta para a gente. Eu recebi um e-mail, Pedro, e me chamou a atenção com relação ao empresário que está insatisfeito com o colaborador, às vezes mata serviço, às vezes não está bem delegado nas suas ordens, e ele queria saber que tipo de advertência que ele pode aplicar a um colaborador nessa situação. Olha, uma pergunta interessante. Notamos que o contrato de trabalho, ele há reciprocidade de obrigações e direitos para ambas as partes. O empregador tem que pagar o salário do empregado no dia e dar condições de que ele desempenhe o seu trabalho. E o empregado também tem suas obrigações, seus direitos e deveres, principalmente de fazer o trabalho a contento e obedecer todo o regulamento interno da empresa. Caso esse empregado não venha obedecendo esse regulamento interno da empresa, as normas da CLT, faltando ao trabalho, desobedecendo as ordens da empresa que possui hierarquicamente, a empresa pode abrir um processo administrativo. Inicialmente, ele pode receber uma advertência. Dessa advertência, ele continuando com aquele comportamento inadequado, considerado assim pela empresa, ele pode receber uma advertência formal. Da advertência formal, uma suspensão, que pode variar de 1 a 5 dias, dependendo da gravidade da falta. E se ele continuar incidindo nessas faltas com a empresa, ele pode culminar até mesmo na sua demissão. E deixando claro, Pedro, essa suspensão, por exemplo, de 5 dias, esses 5 dias serão descontados do funcionário. Com certeza. Se ele está suspenso por um justo motivo e ele não está prestando o serviço, ele não vai receber. Essas faltas serão consideradas, serão abatidas do seu saldo salarial. Pedro, por gentileza, agora quando ocorre uma demissão sem justa causa, quais são os direitos do funcionário? Olha, na demissão sem justa causa, o empregado ele terá, aí o patrão vai, primeiro, verificar se ele vai ter a faculdade de cumprir ou não o aviso prévio. E ele vai receber todos os direitos, saldo de salário, 13º proporcional, 13º integral, férias proporcionais, férias integrais. Vai receber também, quando é sem justa causa, vai receber o seu fundo de garantia, a multa dos 40%. Então, todos esses direitos são assegurados ao trabalhador. E tem outras normas também que tem que observar. A convenção coletiva da categoria ou acordo de trabalho, se aquela empresa assim o possuir. Porque agora, Pedro, para o empresário que quiser aplicar a justa causa, quando ela pode ocorrer e de que forma deve acontecer? A lei é bem clara, existem os casos lá no artigo 483 da CLT. Lá ela deixa bem claro dos casos de desídia, bebedeira costumeira, insubordinação, jogos de azar, tem assim um rol taxativo. Mas para ele demitir por justa causa, ele tem que abrir um procedimento administrativo, bem claro, abrir o direito de oportunidade para o empregado se manifestar, porque às vezes o patrão pensa que o empregado está errado, mas ele tem que ter o direito de se defender, um justo processo legal, e se ao final ficar comprovado que ele agiu com dolo, má fé ou contra os interesses da empresa, pode culminar na sua demissão, por justa causa. E como é que ele abre esse processo? Como é que funciona? Tudo por meio formal. A primeira advertência pode até ser de forma verbal. Olha, você não está agindo de acordo com o regulamento da empresa. Mas a partir daí, ele tem que usar a assessoria de um advogado ou mesmo de um contador, caso tenha experiência nessa área. Mas o ideal é que ele tenha um advogado que preste essa consultoria para ele, para que monte um processo
onde seja assegurado a ampla defesa e o contraditório do empregado, para no final ele não vir reclamar na Justiça do Trabalho, eu fui demitido sem justo motivo. Quando ele é demitido por justo motivo, até mesmo ele evita até procurar fazer uma reclamatória trabalhista, porque ele sabe que foi errado e ele teve a participação e a ajuda de um advogado. Agora, para o funcionário que foi demitido por justa causa, ele tem algum direito? Olha, o direito do trabalhador, igual eu falei, ele consta na CLT, consta na Constituição Federal. Às vezes a pessoa recebe alguns direitos e deixa de receber outros. Por exemplo, muitas pessoas não recebem o trabalho aos domingos, não recebem horas extras, tudo. Então, o ideal é que o trabalhador, com mais de um ano de trabalho, ele já tem que fazer a sua homologação junto ao sindicato. Então, quando ele for procurar o seu sindicato ou uma advogada de confiança, é que vai conferir se aquela conta do termo de rescisão de contrato de trabalho está correta ou não. Normalmente, uma pessoa que trabalha 2, 3, 4, 5 anos, é interessante buscar o auxílio de um advogado ou do seu sindicato para saber se todas as contas que ele recebeu estão de acordo com o contrato de trabalho. Nós vamos para os nossos comerciais e continuamos no instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do senhor Pedro Carvalho, advogado e também presidente da ABB. Meu advogado, se me permite colocar dessa forma, como é que funciona a questão da nova lei para o aviso prévio? A questão do aviso prévio foi uma mudança na legislação para beneficiar aquele trabalhador que tem mais tempo de trabalho na casa, né? Essa lei é de 2011, antigamente todo o aviso prévio eram 30 dias. A lei, a mudança foi bem simples. O máximo do aviso prévio vai ser 90 dias. Como que conta? Cada ano, você tem um ano de trabalho, é 30 dias do aviso prévio. 2 anos de trabalho, o aviso prévio é 30 dias mais 3. 2 anos, 30 dias mais 6. De forma que pode prorrogar uma pessoa que está aí com 20 anos, seria o 20 vezes 3, 60. Então, essa pessoa teria direito ao máximo do aviso prévio, que é 90 dias. Para que serve o aviso prévio? Para a pessoa ter um tempo de procurar um outro emprego. Então, essa pessoa que já está com mais tempo de trabalho, ou, como falamos assim na linguagem comum, mais velho, é mais difícil de conseguir emprego. Então, ele precisa de mais tempo para se recolocar no mercado de trabalho. Ok. Agora, o funcionário que está insatisfeito com a empresa e quer sair e não quer perder os seus direitos, como é que ele deve solicitar a sua demissão? Se ele solicitar a demissão, ele não vai ter direito a alguns benefícios, como o seguro-desemprego, tirar o seu fundo de garantia, a multa de 40%. Só existe na legislação 2 tipos de demissão mais simples, né? Que é a demissão a pedido do empregado ou a demissão por interesse da empresa, a demissão sem justa causa pelo patrão. Esse acordo que acostuma as pessoas fazerem, patrão e empregado, olha, eu vou te demitir, tu me devolve a multa, 40%. Isso é considerado ilegal, crime tanto de uma parte quanto de outra. Existem projetos de lei que tentam flexibilizar essa norma, mas certamente não vai ser aprovado, porque existe o governo que tem interesse em arrecadar. Quando você demite um funcionário por justa causa, você paga uma taxa de 50%. 40% vai para o empregado, 10% para o governo, como uma forma de aumentar a sua cota de mais impostos. Então, acho que o governo não tem interesse que essa norma passe. Não existe essa possibilidade de fazer o acordo. Ou ele pede a demissão, ou ele é demitido. Perfeitamente. FGTS. Quando é que o funcionário pode fazer o uso dele? O normal é quando ele é demitido. Quando ele é demitido sem justa causa, ele saca o seu fundo de garantia. E existem outras possibilidades previstas na lei, como quando ele é portador de doenças como câncer, HIV, ou ele é um dependente, ou uma doença em estágio terminal. Uma doença em estágio terminal ele pode sacar também. Para a construção da sua casa própria, para a amortização de 2 em 2 anos das suas parcelas de moradia também, de empréstimos que ele tem. Então, existe um rol de casos, de motivos que elencam para ele poder sacar. Mas o normal são esses que eu citei. Na Caixa Econômica, ele teria uma orientação bem mais pormenorizada dos casos em que ele pode sacar. Um ponto importante, e a gente vai falar de impostos, é uma coisa difícil, é o que mais trava nesse país. Até a nossa equipe sugere aqui essa pauta. Às vezes, a empresa, com dificuldade de manter aquele colaborador na carteira de trabalho, sugere e propõe que ele monte a sua empresa para prestar o serviço no empreendedor individual.
É correto? Há algum impedimento nesse sentido? Olha, essa prática ela é discriminada pelos doutrinadores trabalhistas. Eles até usaram um termo que chama pejotização, que vem de pessoa jurídica, né? A pessoa criar um CNPJ para burlar a lei trabalhista. Essa prática, ela, se ficar configurada, a pessoa pode até trabalhar, porque a pessoa hoje está no mercado de trabalho, ele não pode recusar uma oportunidade de emprego. Mas, se tiver caracterizado que ele está recebendo salário, está recebendo ordens e trabalhando de forma periódica, aí fica caracterizado o vínculo de emprego. No final desse contrato, pode ser que a empresa que contratou venha arcar com mais encargos, caso ele procure a justiça trabalhista e seja reconhecido esse direito. Mas, a princípio, a gente entende que é ilegal essa forma, se ela estiver visando burlar, a sonegar impostos ou reduzir seus custos. Mas existem formas corretas de contratar cooperativas e até mesmo pessoa jurídica. Mas se o trabalho for prestado somente por uma pessoa de forma personalíssima, a gente entende que ele pode estar caracterizado a burla CLT. Olha, isso para você, empresário, é muito simples. Se você realmente vai ter uma parceria de negócio, empresa a empresa, normal. Agora, absorver um funcionário no seu negócio, dentro do seu ambiente de trabalho, tendo esses níveis hierárquicos, amigo, não tem como e não vai funcionar. Porque é um direito do colaborador receber o seu direito trabalhista. Agora, de empresa para empresa, havendo essa forma, entendo eu que realmente vale, até mesmo essa questão de terceirização, Pedro, vem dado muito certo em vários segmentos. Conversamos hoje com o advogado e também presidente da ABB, o senhor Pedro Carvalho. Continuamos um instante só.